Os sinais de pontuação são essenciais para a compreensão e interpretação correta de textos. No vídeo de hoje apresentaremos dicas valiosas para o uso da vírgula. Com certeza as informações que iremos passar vai ajudá-lo a compreender e aplicar de forma correta este que é um dos assuntos mais cobrados em provas por todo o Brasil. Para iniciar nosso tema é importante defini-lo. O que é a vírgula? A vírgula é um dos sinais de pontuação mais importantes na língua portuguesa. Ela serve para indicar pequenas pausas durante a leitura e para separar elementos dentro de uma frase, evitando ambiguidades e tornando a escrita mais clara. Por que a vírgula é importante? A vírgula é fundamental para a clareza e a coesão do texto. Sem ela, a leitura pode se tornar confusa e a interpretação da frase pode ser ambígua. Por exemplo, na frase "não digam a verdade", a vírgula pode mudar completamente o sentido. Veja: não digam a verdade. A frase sugere que se faça o uso da mentira. Agora, quando empregamos a vírgula, temos um novo sentido. Não digam a verdade. A frase sugere que se faça uso da verdade. Percebeu que o uso da vírgula impactou na mensagem que de fato o emissor gostaria de passar? Já entendemos o quanto este sinal de pontuação é importante. Mas para que serve a vírgula? Vamos dar algumas dicas do uso correto da vírgula. Dica 1. A vírgula separa itens enumerados ou elementos repetidos. As frases abaixo marcam o uso da vírgula em enumerações. Exemplos: Liz, Regina, Alana e Paula foram ao cinema. Aqui em casa eu lavo, passo, cozinho e ainda arrumo o tempo para estudar. O trivium consiste em gramática, lógica e retórica. As frases abaixo marcam o uso da vírgula em repetições. Amo muito, 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 muito esse filme. Para você ficar bom em português é preciso treinar, treinar, treinar até atingir o objetivo. Dica 2. Não se usa vírgula entre sujeito, predicado e complementos verbais. O livro é um mestre que fala, mas que não responde. Na frase em destaque, o sujeito "o livro" não pode ser separado pela vírgula do verbo e do seu complemento. A persistência é o caminho do êxito. Na frase acima temos outro caso onde a vírgula foi colocada incorretamente. Não podemos separar o sujeito do verbo e do complemento. Dica 3. A vírgula separa e destaca elementos na frase. Podemos conferir algumas ocorrências abaixo. Frases com adjunto adverbial. Adjunto adverbial é um termo que acrescenta informações às orações, indicando circunstâncias como tempo, modo, lugar, causa, finalidade, etc. Ele torna a frase mais completa e expressiva. Exemplo: Ela, rapidamente, recuperou-se do acidente. Frases com expressões intercaladas. Raquel, por exemplo, odeia acordar cedo. A sentença, contudo, saiu antes do previsto. Frases com vocativo. Vocativo é um termo da gramática que serve para chamar, invocar ou interpelar alguém ou algo. Você, meu amigo, precisa de algo? Obrigado, Deus. Frases com aposto. O aposto é um termo da gramática que tem a função de explicar, identificar, enumerar ou resumir outro termo da oração. Laura, a melhor aluna do curso, está cursando medicina. Roberto, nosso melhor professor de português, aposentou-se ano passado. Frases com os advérbios sim e não em respostas. Sim, estou precisando de ajuda. Não, quero comer agora. O nome do lugar numa data. Natal, 3 de outubro de 2024. São Paulo, 10 de dezembro de 2020. Dica 4. A vírgula separa orações. Orações que não estão ligadas por conjunções. Orações coordenadas assindéticas são aquelas que não possuem conjunção para ligá-las. A relação entre as orações é estabelecida pela pontuação e pelo contexto. Exemplos: abriu a porta, entrou, sentou-se. Comprei maçãs, bananas, laranjas. Orações ligadas por conjunções. Orações coordenadas sindéticas são aquelas que expressam ideias relacionadas e estão ligadas por conjunções coordenativas. Essas conjunções estabelecem diferentes tipos de relações entre as orações, como adição, adversidade, alternância, conclusão,
explicação e causa. Exemplos: estudei muito, portanto, passei na prova. Não fui à escola, porque estava doente. Frases com orações intercaladas. Orações intercaladas são aquelas que se inserem no meio de outra oração, sem alterar a estrutura gramatical da principal. Elas trazem informações adicionais, como explicações, comentários, ressalvas ou digressões. Para destacar essas orações intercaladas, utilizamos a vírgula como principal recurso de pontuação. Exemplos: o problema, como você pode ver, é mais complexo do que parece. A reunião, apesar dos imprevistos, foi produtiva. Frases com orações subordinadas adverbiais. As orações subordinadas adverbiais são aquelas que exercem a função de adjunto adverbial dentro de uma oração principal. Elas expressam circunstâncias como tempo, modo, causa, consequência, condição, concessão, comparação, conformidade e proporção. Exemplos: se chover, não iremos à praia. À medida que estudava, mais inteligente ficava. Dica 5. A vírgula é usada em supressões e inversões. Supressão é a omissão de palavras ou expressões em uma frase, e a vírgula indica essa omissão, evitando ambiguidades. Essa supressão também é chamada de elipse. Exemplos: eu prefiro suco, minha esposa, café. Paula gosta de bolo, Mário, torta salgada. Uso da vírgula em inversões. Ocorre quando um termo sai de sua posição usual. Exemplos: no próximo mês, viajaremos para Gramado. Naquela época, a vida era mais simples. O uso da vírgula é facultativo quando o adjunto adverbial for apenas um advérbio e estiver no início ou meio da oração. Hoje, vamos comprar pizza para a janta. Hoje vamos comprar pizza para a janta. Ela, sempre, esquece algo. Ela sempre esquece algo. As duas formas estão corretas de acordo com a gramática normativa. O uso da vírgula é facultativo antes da conjunção e com sujeitos diferentes quando a frase não gerar ambiguidade. Gerson está na entrevista de emprego, e Maria ainda não chegou. Gerson está na entrevista de emprego e Maria ainda não chegou. Rogério finalizou a apresentação, e todos aplaudiram. Rogério finalizou a apresentação e todos aplaudiram. As duas formas estão corretas de acordo com a gramática normativa. O uso da vírgula é facultativo. Antes de etc., a abreviatura da expressão em latim etc. usada em enumerações longas. Exemplos: no supermercado, compramos beterraba, cenoura, repolho, tomate, coentro, etc. No supermercado, compramos beterraba, cenoura, repolho, tomate, coentro, etc. O uso da vírgula é facultativo na expressão para mim quando usada para expressar uma opinião. A expressão fica destacada pelo ritmo da oração. Para mim, esta história está muito confusa. Para mim, esta história está muito confusa. Toda esta situação, para mim, está errada. Toda esta situação para mim está errada. O uso da vírgula é facultativo na supressão do verbo quando a frase não gerar ambiguidade. Formas corretas: eu comi um pastel, ele, uma empada. Eu comi um pastel, ele uma empada. Eu comi um pastel e ele uma empada. As três formas estão corretas. Formas erradas: eu comi um pastel, ele, uma empada. Eu comi um pastel e ele, uma empada. As duas construções das frases estão incorretas. O uso da vírgula antes da conjunção e. A vírgula pode ser usada antes da conjunção e quando houver sujeitos distintos, repetição enfática da conjunção e ou quando a conjunção e transmite um valor diferente de uma adição. Exemplo com sujeitos distintos: eu fiquei esperando, e ele continuou trabalhando. Exemplo com repetição enfática: quero conhecer o mundo, o Brasil, e a Alemanha, e a Austrália, e a África do Sul. Exemplo com valor diferente de adição: ele estudou todos os dias, e mesmo assim reprovou no teste. No vídeo de hoje abordamos um assunto muito importante na língua portuguesa, a vírgula. Espero ter contribuído com seus estudos.
Agora que você aprendeu os principais casos do uso da vírgula, que tal praticar? Você pode começar acessando o vídeo sugerido do nosso canal. Bons estudos e até a próxima!